Você já sentiu que quanto mais você se doa, menos valor você recebe? Carl Jung dizia que a ausência pode falar mais alto do que qualquer presença. E talvez seja por isso que quando você se retira, tudo muda. Assista até o fim. Pode ser o seu ponto de virada. Me conta, você já se sentiu usada ou por estar sempre disponível demais? Você já reparou como algumas pessoas parecem ter um controle quase sobrenatural sobre tudo ao redor, sem levantar a voz, sem discutir, sem implorar? Elas simplesmente se afastam e de repente tudo muda. O ambiente sente, as pessoas sentem, a energia muda e aqueles ao redor começam a questionar, a correr atrás, a se desconcertar. Essa presença silenciosa não é mágica. É autodomínio, e talvez o que te falte não seja força, mas retirada. Porque enquanto você continuar reagindo automaticamente a tudo, correndo para responder, tentando resolver, oferecendo-se antes mesmo de ser solicitado, você continuará sendo previsível. E tudo que é previsível é facilmente controlável. Antes de começarmos, um recado rápido. Se você se doa demais e nunca é suficiente, esse e-book foi feito com base nas histórias reais que vocês compartilham aqui no canal. Link na descrição e no comentário fixado. Carl Jung disse certa vez: tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Essa frase revela um abismo, porque quem se irrita com o seu silêncio? Quem tenta te provocar só para arrancar uma resposta? Quem se desespera quando você escolhe o recuo em vez da explosão? A resposta é simples e ao mesmo tempo brutal. São aqueles que, conscientemente ou não, se alimentavam da sua disponibilidade, da sua previsibilidade, do seu medo de perder. E você, na ilusão de estar sendo generoso ou pacificador, foi se doando em pedaços. Um sim forçado aqui, uma resposta imediata ali, uma explicação dada mesmo quando você não devia explicação nenhuma. No fim do dia, o que sobra? Cansaço, frustração, um vazio que você não sabe nomear. Mas a verdade é que você se tornou disponível demais para quem não merece nenhum minuto do seu silêncio. E esse vídeo não é sobre se tornar frio, é sobre escolher a si mesmo. É sobre iniciar o que Jung chamava de processo de individuação, o caminho de volta para si. Esse caminho começa quando você entende que o silêncio pode ser mais forte que 1000 argumentos, e que recuar, quando vem da consciência e não da fuga, é um ato de poder. Agora pense, quantas vezes você foi manipulado sem perceber, simplesmente por estar sempre acessível? E diga para si mesmo com sinceridade, quem é que realmente se desespera quando você se afasta em silêncio? Desde criança, você foi condicionado a acreditar que estar sempre presente era uma virtude, que dizer sim rapidamente, atender a todos, ser acessível a qualquer hora, era sinal de generosidade e valor. E por muito tempo, talvez, você acreditou nisso. Mas o que ninguém te contou é que essa disponibilidade constante pode se tornar uma prisão invisível, uma forma silenciosa de abandono de si. Você diz tudo bem quando está sufocando. Responde mensagens que te incomodam só para não parecer rude. Explica o que não precisa ser explicado. Se justifica mesmo quando não errou. Carl Jung chamava isso de persona. A máscara social que usamos para sermos aceitos, amados, reconhecidos. E o problema começa quando você confunde essa máscara com sua verdadeira identidade. A persona quer agradar, mas o seu verdadeiro eu está morrendo sufocado atrás dela. Ser sempre disponível não é empatia, é medo. Medo de desagradar, medo de perder alguém, medo de parecer egoísta. Só que esse medo cobra um preço alto. Sua paz, sua energia, sua centralidade. Aos poucos, você vai desaparecendo do seu próprio palco, se tornando coadjuvante da vida dos outros, enquanto sua própria história fica em pausa. E pior, você passa a ser visto como um botão emocional de emergência.
As pessoas te acionam quando querem desabafar, quando estão solitárias, quando precisam de validação. Depois disso, te colocam de volta na estante, sem gratidão, sem profundidade, sem reciprocidade. E você continua achando que, sendo presente para todos, alguém será presente por você. Mas não funciona assim. Estar sempre disponível é uma forma disfarçada de mendigar afeto. E o amor que vem por carência nunca é amor, é dependência. Carl Jung sabia que por trás desse comportamento está o medo da rejeição, a tentativa desesperada de manter vínculos, mesmo que à custa de si mesmo. Mas quanto mais você se entrega sem critério, mais você se apaga. Agora pense com calma. Quantas vezes você disse sim só por medo de ser esquecido? Carl Jung não via a mente humana como um simples sistema de respostas automáticas. Para ele, a psique era um campo energético, e cada pensamento, emoção ou ação consumia parte dessa energia vital. Em outras palavras, sua atenção, sua reação, sua entrega emocional tem um custo, e é um custo alto. A pergunta é: você está escolhendo para onde sua energia vai ou está deixando o mundo decidir por você? Cada vez que você responde por impulso, tentando provar algo, justificar-se, agradar ou se defender de uma crítica vazia, está desperdiçando energia psíquica. Você entrega seu poder àquilo que não te nutre, quando participa de discussões inúteis, quando tenta salvar pessoas que não querem ser salvas, quando tenta ser compreendido por quem nem está ouvindo. Tudo isso drena você. Aos poucos, você se torna vulnerável e o mundo percebe, porque pessoas manipuladoras e oportunistas farejam essa vulnerabilidade. Elas sabem exatamente onde apertar para te tirar do centro. Sabem que basta um comentário, um silêncio estratégico, um pedido malicioso e você reage. Mas Jung alertava: aquilo que você resiste, persiste. Quanto mais você luta contra o comportamento do outro, mais você se prende ao jogo dele. Quanto mais você tenta se explicar, mais você se desgasta. E no fim, quem perde é você, porque se sente exausto, invisível, emocionalmente exposto. Pessoas emocionalmente drenadas não são fracas, são mal direcionadas. Você já perdeu o sono por uma conversa mal resolvida? Já gastou horas ruminando o que deveria ter dito? Já se sentiu sugado após tentar consertar uma relação? Essa é a sua energia vital sendo usada contra você. Agora pense, se a sua energia fosse limitada como uma chama, onde você tem deixado ela queimar em vão? A energia psíquica funciona como um campo. Quando bem protegido, ele se torna presença. Você entra num ambiente e, sem dizer uma palavra, as pessoas te respeitam. Mas quando essa energia é mal administrada, ela se dissipa e você se torna invisível, reativo, frágil. E o mundo, Genielton? O mundo não tem misericórdia por quem se entrega fácil. Jung dizia que a psique saudável é aquela que sabe manter a energia dentro do próprio sistema. Isso significa ser capaz de dizer não sem culpa, ficar em silêncio sem se sentir covarde, observar antes de agir e, acima de tudo, escolher o que merece resposta e o que merece desprezo. Mas para isso, você precisa se conhecer profundamente, precisa reconhecer seus impulsos e decidir se vai seguir com eles ou não. Quantas vezes você perdeu o sono por uma conversa mal resolvida? Quantas horas desperdiçadas tentando entender por que alguém te tratou mal? Quantas energias gastas em fantasmas que já deveriam estar mortos? Você mantém vivos ciclos destrutivos porque insiste em responder a tudo, insiste em dar sentido ao que não merece nenhum segundo da sua consciência. É aqui que mora o ponto central. Você está oferecendo sua força vital ao que não te alimenta. E quanto mais energia você gasta fora de si, menos sobra para o que realmente importa. Seu propósito, sua paz, sua reconstrução. Por isso, comece a observar o que te tira do centro, o que te faz reagir automaticamente.
Quais pessoas te obrigam a justificar quem você é? Esses são os pontos exatos por onde sua energia está escapando. E é ali que você precisa trabalhar. Mas atenção, isso não significa se tornar frio ou indiferente. Significa se tornar seletivo. Significa aprender o que Jung chamou de soberania interior. O poder de guardar o que é seu, de preservar a própria alma. Agora me diga com sinceridade, você sabe quais batalhas realmente merecem o seu desgaste? Ou você ainda luta em todas? Você acredita que está no controle, acha que suas reações são escolhas conscientes. Mas a verdade é mais sombria. A maioria das suas respostas emocionais são programadas. Programadas por traumas, por repetições, por condicionamentos invisíveis que foram se acumulando dentro de você. E quem percebe isso, te manipula com facilidade. Não precisa gritar, não precisa exigir nada. Basta apertar os botões certos e você reage. Sempre. Carl Jung chamou isso de projeção. O mecanismo psicológico pelo qual projetamos nos outros o que não conseguimos enxergar em nós mesmos. Mas há um segundo nível mais sutil e perigoso. Enquanto os outros projetam em você, você se transforma no receptáculo dessas imagens. E quanto mais disponível emocionalmente você for, mais se torna uma tela em branco para essas projeções. Sabe aquela pessoa que só te procura quando está em crise? Aquele parceiro que só te valoriza quando você resolve tudo por ele? Ou aquele amigo que só elogia quando você está 100% disponível? Nada disso é acaso. Eles não estão se relacionando com quem você é. Estão se relacionando com a função emocional que você aceita cumprir. E por que você aceita? Porque tem medo. Medo de decepcionar. Medo de não ser amado. Medo de ser abandonado. A manipulação mais eficaz não acontece com gritos, mas no silêncio da culpa. Quando você acredita que precisa estar disponível. Quando sente que deve algo ao outro. Quando se convence de que precisa ajudar, compreender, ceder, mesmo que isso te destrua por dentro. E aqui está o ponto central. O manipulador não precisa te controlar. Basta que você continue reagindo do mesmo jeito. Mas o dia em que você começa a dizer não, o dia em que você responde com silêncio em vez de justificativas, o dia em que você se retira em vez de explicar, as projeções começam a desmoronar e a máscara que colocaram sobre você cai. Isso perturba, porque agora essas pessoas são obrigadas a olhar para si mesmas e nem todos estão preparados para isso. A sua indisponibilidade emocional é uma ameaça. Ela obriga o outro a encarar o próprio vazio. E é aí que começam os ataques. As críticas, os dramas emocionais. Mas não porque você fez algo errado, e sim porque você deixou de servir como espelho conveniente. Agora me diga, você está pronto para lidar com o incômodo de ser mal interpretado, só porque decidiu se proteger? Quando você deixa de estar disponível para todo mundo, algo profundo começa a acontecer. Estou afastando pessoas que gostavam de mim? Será que estou errado? Entra uma nova força, a força de ser inteiro dentro de si mesmo. Você deixa de ser moldado pelas circunstâncias e passa a moldar sua própria realidade a partir de dentro. Incompreendido, mas finalmente vai ser respeitado. Pronta para esse novo caminho. Uma parte sua já entendeu que ser amado não vale nada se, para isso, for preciso se abandonar. Depois, reaprender a usar a sua energia conscientemente. Você já entendeu que precisa se proteger de certos ambientes, mas agora é hora de escolher para onde sua energia vai. E, principalmente, onde ela nunca mais deve ser desperdiçada. Porque se você não aprende a direcionar sua energia, o mundo vai continuar decidindo isso por você. Você já gastou muito de si com conversas vazias. Já perdeu dias se explicando para quem não merecia uma linha da sua verdade. Já doou sua escuta, sua atenção e até sua alma para gente que só queria se aliviar em você. E o mais cruel,
Você fez isso acreditando que era amor, empatia, generosidade. Mas agora é hora de entender. Ser seletivo não é ser frio, é ser soberano. E soberania energética é o que diferencia quem sobrevive de quem se transforma. Carl Jung via a energia psíquica como um recurso vital. Cada pensamento, emoção ou decisão consome essa energia. Ela não é infinita. E se você desperdiça com o que não te eleva, com o que não te nutre, vai acabar vazio, desconectado e vulnerável. Pessoas emocionalmente exaustas não são fracas, são mal direcionadas. Elas continuam dizendo sim quando o corpo grita não. Elas se obrigam a estar presentes em lugares que drenam a alma. Elas ainda acreditam que precisam explicar tudo para não serem mal interpretadas. Só que maturidade espiritual e psicológica começa exatamente quando você entende que não precisa mais se justificar. Você não é obrigado a responder tudo. Não é obrigado a se envolver com todos. Não é obrigado a oferecer seu tempo a quem não oferece nem presença real. E aqui entra uma mudança crucial. Parar de reagir e começar a escolher. Você tem todo o direito de ignorar uma mensagem que te pesa, se retirar de uma conversa que só gira em ciclos vazios, dizer não quero falar sobre isso, ou simplesmente não dizer nada, porque o seu silêncio pode ser um grito de alto valor e a sua ausência uma declaração de amor próprio. Agora me diga com honestidade, quantas vezes você se forçou a estar presente só para não parecer egoísta? Quantas vezes atendeu ligações, respondeu mensagens ou saiu de casa sentindo que estava traindo a si mesmo? Pois é, você não está cansado da vida, está cansado de viver fora de si. A partir de agora, cada não que você disser ao mundo será um sim para a sua integridade. Cada retirada estratégica será uma aproximação com o seu centro. Cada limite será uma oração silenciosa, dizendo, minha energia é sagrada. E isso incomoda. Incomoda quem só sabia te acessar através da sua culpa. Incomoda quem se acostumou a te ter disponível o tempo todo. Mas essa nova versão de você, mais centrada, mais silenciosa, mais seletiva, não veio ao mundo para agradar. Veio para ser inteira. E inteireza exige filtro, exige escolha, exige desapego. Por isso, antes de abrir a boca, pense, essa fala me esvazia ou me fortalece? Antes de aceitar um convite, reflita, essa presença me preenche ou me consome? E antes de reagir por impulso, pergunte, esse silêncio me protege? Porque quem aprende a selecionar, aprende a se preservar. E quem se preserva, finalmente começa a viver em paz. Você já percebeu como o silêncio pode ser ensurdecedor? Mas não aquele silêncio que vem da apatia, e sim aquele que vem da decisão. O silêncio que quebra ciclos, que rompe narrativas, que revela feridas. Quando você escolhe não reagir, não responder, não se justificar, algo acontece. Você sai do script, você quebra a expectativa e isso desestabiliza. Não porque você fez algo de errado, mas porque parou de fazer o que esperavam de você. Carl Jung dizia que a individuação exige esse tipo de ruptura, porque só no silêncio profundo, aquele que te desconecta do mundo e te reconecta com sua essência, é que você começa a perceber o quanto da sua vida era apenas uma performance para sobreviver. A máscara da persona que você usava para ser aceito, amado, necessário, começa a cair. E com ela caem também os vínculos que só existiam porque você era útil, previsível, disponível. O silêncio verdadeiro é uma forma de soberania. É a linguagem dos que já não precisam provar nada. E essa nova linguagem é assustadora para quem só sabia se comunicar com você por meio da culpa, do drama, da manipulação emocional. É nesse momento que surgem acusações. Você está estranho, está frio, mudou demais, não é mais a mesma pessoa. E quer saber?
Graças a Deus por isso, você realmente não é mais a mesma pessoa. Você agora se ouve antes de responder. Você se respeita antes de ceder. Você respira antes de se perder no caos dos outros. E mesmo que doa, mesmo que afaste, mesmo que te deixem, existe algo precioso sendo gestado dentro desse silêncio. Autonomia emocional. O silêncio também seleciona. Ele expulsa os que só estavam pelo barulho. Ele atrai os que reconhecem o valor de uma presença íntegra e ele te devolve a clareza, aquela que você nunca teve quando estava ocupado demais tentando agradar todo mundo. Só que esse processo não é glamuroso, é solitário, é confuso, é desconfortável. Você vai se sentir mal por proteger sua paz. Vai se sentir culpado por escolher o silêncio em vez da resposta. Vai pensar que está se tornando alguém insensível. Mas o que você está se tornando é alguém inteiro. E a inteireza, meu amigo, exige afastamentos. Nem todo mundo suporta a luz de quem se curou da necessidade de agradar. E quando o silêncio vira rotina, não como fuga, mas como presença, ele te mostra algo que nenhuma relação disfuncional pode oferecer: liberdade. Porque a liberdade não é fazer o que quiser, é não mais reagir como esperam. É ser um mistério onde antes havia previsibilidade. É ser um eco da sua própria verdade e não um reflexo do desejo alheio. Então me diga, você já sentiu que seu silêncio causou mais desconforto do que qualquer grito? Talvez a resposta que você procurava sempre esteve justamente no que você deixou de dizer. Não adianta entender tudo intelectualmente se na prática você ainda continua se colocando à disposição de todos. Você ainda responde mensagens que te incomodam, participa de conversas vazias, mantém relações que existem apenas por costume. E o que é isso, senão um desperdício da sua energia mais vital? Carl Jung enxergava a psique como um sistema energético. Tudo aquilo que você pensa, sente ou faz gasta energia psíquica. E essa energia, ao contrário do que muitos acreditam, não é infinita. Ela se esgota. Ela precisa ser administrada como um recurso sagrado. A questão é, você está escolhendo onde sua energia vai? Ou está entregando esse poder para o mundo? Cada vez que você reage impulsivamente, se justifica sem necessidade, tenta consertar o que não é seu, você está, sem perceber, abrindo um vazamento invisível na sua alma. E quem vive drenado não é fraco, é mal orientado. Alguém que nunca aprendeu a se proteger. Alguém que ainda acredita que ser bom é estar sempre acessível. Mas aqui vai uma verdade difícil. Disponibilidade total é autotraição disfarçada de gentileza. Você diz sim querendo dizer não. Você responde quando tudo em você pede silêncio. Você permanece em lugares que sua alma já deixou há muito tempo. Só que isso tem um custo. E esse custo aparece como cansaço, como apatia, como um vazio que você tenta preencher com distrações, com pessoas, com qualquer coisa que te afaste do essencial, você mesmo. Jung falava da importância de conservar a energia dentro do sistema. E isso começa com pequenos atos de disciplina emocional. Não responder imediatamente. Não entrar em debates inúteis. Não justificar suas escolhas a quem não merece explicações. Não se sentir culpado por dizer não. Não confundir amor com acessibilidade. Cada vez que você escolhe o silêncio, em vez do impulso, a pausa, em vez da reação, você está recuperando um pedaço de si, e esse processo é lento, às vezes solitário, mas profundamente restaurador. Você começa a perceber quem realmente te valoriza, quem respeita seus limites, quem permanece mesmo quando você deixa de ser funcional. E isso muda tudo. Porque a verdadeira transformação emocional não vem de uma grande ruptura, mas de uma série de pequenas escolhas conscientes. Você começa a se tornar seletivo com sua presença, com seu tempo, com seu afeto, com sua alma. E quanto mais seletivo,
Você se torna, mas claro fica quem merece ficar. Nem todo mundo vai entender, mas não estão todos prontos para conviver com alguém que se prioriza. Agora, olhe para sua rotina. Quantas vezes por dia você entrega sua energia para o que não te nutre? E se você decidisse hoje economizar sua alma em vez de desperdiçá-la? Quando você finalmente decide não estar mais disponível para tudo e todos, algo muito profundo começa a acontecer. Primeiro, vem o silêncio. Um silêncio incômodo que parece gritar por dentro. Você se pergunta se fez a coisa certa, se está sendo egoísta demais, se está afastando pessoas que te amam. Mas com o tempo, esse silêncio se transforma. Ele começa a limpar, começa a curar, e então surge a solidão. Mas não é a solidão da ausência, da carência, da falta. É a solidão da presença total, a sua. É a solidão de quem não precisa mais se trair para manter os outros por perto. É o espaço onde antes havia barulho e agora entra clareza. Onde havia ansiedade, agora habita a paz. Onde havia necessidade, nasce uma força nova, a força de ser inteiro em si mesmo. Carl Jung dizia que o processo de individuação exige esse afastamento do coletivo, esse rompimento com o personagem, com a máscara, com o papel que esperam que você represente. E ao fazer isso, você deixa de ser reativo e passa a ser criador da sua realidade. As pessoas que se incomodam com sua ausência não sentem sua falta, sentem falta da função que você desempenhava. E quando você não serve mais ao papel que esperavam, elas não sabem o que fazer com você. E isso é libertador. Você vai perder pessoas, mas vai se encontrar. Vai se afastar de ambientes, mas vai se reconectar com sua essência. Vai ser mal interpretado, rejeitado, julgado, mas finalmente começará a ser respeitado por você mesmo. E não se engane, isso é um renascimento. É o início de uma nova vida. Uma vida onde você não se contenta mais com migalhas emocionais, não entra mais em jogos de manipulação, não aceita mais vazios disfarçados de afeto. Agora, você só acolhe o que ressoa com sua paz, com sua verdade, com a sua inteireza. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já está pronto. Pronto para viver a solidão dos fortes. Pronto para ser mal compreendido, rejeitado ou até odiado, se for esse o preço da sua liberdade interior. Pronto para finalmente viver por você, mesmo que por um tempo isso signifique estar só. Agora pare e pense com profundidade. Você está disposto a pagar o preço da sua liberdade? Ou vai continuar sendo refém de uma presença que não te representa mais?